Bom dia a todos. Prazer estar aqui com todos vocês. Bom, sou Rodrigo Spuri, sou o diretor de conservação da The Nature Conservancy no Brasil, TNC, uma ONG global, trabalha há mais de 35 anos no nosso país. É um prazer sediar e moderar esse painel que visa discutir soluções integradas de financiamento climático e biodiversidade para escalar economias inclusivas de baixo carbono. Primeiro, eu gostaria de agradecer os nossos irmãos colombianos que nos receberam tão bem até agora e tem sido uma experiência fantástica estar aqui na COP, estar aqui em Cali, para discutir com pessoas do mundo inteiro soluções para as duas grandes crises que a gente tem enfrentado, as crises de clima e biodiversidade. E aí a gente viu em vários painéis ao longo dessa COP, e é uma tendência, sobre a necessidade, discutindo a necessidade de integrar clima e biodiversidade dentro de soluções financeiras. De forma que a gente consiga dar escala à conservação e restauração dos nossos ecossistemas. O Brasil, como um caso, a gente tem milhões de hectares, mais de 100 milhões de hectares de áreas degradadas que podem ser soluções do ponto de vista de clima e biodiversidade, na restauração dos nossos biomas. Com isso em mente, o nosso painel hoje pretende ouvir diferentes vozes, então a gente trouxe representantes de organizações de distintos backgrounds que possam colaborar para essa discussão, de forma como a gente consegue desenvolver soluções financeiras integradas para dar escala à economia inclusiva, de baixo carbono, conectada com a proteção e restauração da nossa biodiversidade. Então, a gente tem aqui um excelente grupo de painelistas, que eu vou introduzir agora. Começo lá pelo canto, Jaime Garcia Alba, diretor de estratégia e coordenador da Amazon Forever Coalition no Bid Invest. Muito obrigado, Jaime, pela sua presença. Eric Wilborn, ele é o Program Officer de financiamento da natureza na Bezos Earth Fund. Muito obrigado, é um prazer te conhecer e ter você aqui no painel com a gente. A Carole Alarcon, gerente executiva da Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura. Carole, obrigado de novo por estar aqui. E aqui a Diana Castro, assessora técnica da Secretaria de Meio Ambiente da SEMAS do Estado do Pará. E teremos também a participação remota do secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará, Raul Protásio. Obrigado aos painelistas por estarem aqui conosco. Eu gostaria só de trazer um pequeno contexto para nos localizar um pouco geograficamente, digamos assim, no mundo do que a gente está querendo trazer e fomentar para a discussão, que é trazer um pouco o contexto da floresta amazônica, do bioma Amazônia, para também a gente usar isso como contorno, como limites do nosso painel. Bom, a Amazônia é um bioma fundamental, e acho que a gente está no Amazon Pavilion, Amazônia sempre Pavilion, não é à toa. Mais de 10% das espécies do mundo estão na Amazônia, 5,5 milhões de quilômetros quadrados, 60% disso no Brasil. Mas apesar dessa importância para a regulação de clima e biodiversidade, a Amazônia tem sido extremamente ameaçada por diferentes vetores, né? Desde pressões de desmatamento para a expansão da produção agropecuária, grilagem de terra, mineração ilegal, e agora as próprias mudanças climáticas impactando o próprio bioma, né? Com as secas recordes que a gente tem visto nesse e no último ano dos rios da Amazônia secando, alguns deles que são enormes, né? Então é realmente uma situação bastante alarmante, que impacta as comunidades, impacta a biodiversidade, né? A gente também tem ouvido relatos de algumas comunidades ribeirinhas com mudanças importantes na população de espécies pesqueiras que são importantes para a subsistência local, das economias locais. E para combater esses desafios, a gente precisa de estratégias inovadoras, a gente precisa de um financiamento e investimento que consiga promover soluções baseadas na natureza, soluções que estão conectadas ao conhecimento tradicional, que estão conectadas ao ecossistema onde o que a gente está querendo melhorar. E para a gente, eu queria trazer um dado um pouco de referência, inclusive pedir para a Marina me ajudar a levantar umas informações. Então, é um dado, não é um estudo, mas a gente pegou algumas informações de base pública, de acordo com o Sistema Nacional de Crédito Rural, né, dos últimos 10 meses que a gente extraiu informação e a gente cruzou. Então, total de recursos desembolsados.
apenas 5% do recurso que foi desembolsado para o crédito rural vai para estados que têm mais de 30% de cobertura florestal. Então, o recurso de mudança de uso da terra e de uso da terra se concentra muito em áreas que são já abertas. Isso, claro, a população também está ali, existem outros fatores. Mas é só para ilustrar um pouco de que o fluxo de financiamento não vai para a floresta em pé. Ela vai para onde você tem produção agrícola, você tem produção de biocombustíveis, você tem investimento, obviamente, industrial, operações industriais. Mas é só uma ilustração de como que a gente tem que fazer esse shift de flow, né, essa mudança do fluxo de financiamento para onde a floresta está. Então, mecanismos como esse de financiamento, de conservação, a gente pode pensar em títulos verdes, parcerias público-privadas, podem mobilizar recursos que são realmente importantes para mudar um pouco esse fluxo. A gente vai ouvir um pouquinho do Raul no vídeo, o exemplo, o modelo das concessões de restauração florestal que o Estado está liderando, que oferece um modelo atraente para financiamento climático de biodiversidade, considerando a restauração do Bioamazônia, né? Essa abordagem ela permite que investidores privados financiem a restauração de áreas degradadas, entre outras, que consegue utilizar como fonte de receita crédito de carbono, produtos da floresta e outras fontes de receita. Por exemplo, no futuro, inclusive, como a gente consegue valorizar a biodiversidade, que é ali também restaurada e conservada. No caso do Pará, a primeira área que está sendo objeto da concessão é uma área mais ou menos de 10 mil hectares, localizada na Terra do Meio, na APA Triunfo do Xingu, que fica no coração do estado. São mais o que tem de estimativa de investimento dentro dessas 10 mil áreas. Então, um investimento de 46 milhões de dólares aproximadamente, que está sendo imaginado, modelado, né, com retorno de 150 milhões de dólares, pensando nas diferentes fontes de receita. Com impacto do ponto de vista social, com geração de 2 mil empregos diretos e indiretos, a modelagem que o Estado trabalhou, num contrato de 40 anos, um payback mais ou menos de 14 anos. Então, são alguns dos elementos que a gente está modelando, né, e muita coisa ainda vai ser detalhada. Então, por fim, para ouvir um pouco os nossos painelistas, eu queria, então, só fechar que a gente precisa ter uma combinação de diferentes atores da sociedade para construir esses instrumentos. São mais arriscados, são mais desconhecidos, precisa a gente construir essa capacidade integrada para implementar esses resultados. E acho que a ideia desse painel é ouvir um pouco a perspectiva de cada um dos atores, desde bancos multilaterais, grant makers, investidores também, coalizões de múltiplos atores e o próprio governo do Estado. Então, para começar o nosso painel, como a gente tem usado como referência o modelo, como um exemplo, o modelo de restauração do Estado do Pará, a gente vai colocar um vídeo do secretário Raul Protásio, que não pôde estar aqui, mandou saudações a todos, que vai explicar um pouquinho de quais são as ideias e desafios que o Estado está pensando para a restauração. Então, se puder soltar o vídeo, seria ótimo. Bom dia a todas, bom dia a todos. Queria muito poder estar aí presente com vocês, mas não foi possível. Mas, de toda forma, eu passo aqui para engajar nesse evento super importante sobre biodiversidade e fortalecimento dos ecossistemas. E queria, com base nisso, fazer alguns comentários sobre esse processo de concessão de restauro, sobre restauração que o Estado do Pará está fazendo. Primeiro, estabelecer um ponto de partida. A restauração em larga escala, sobretudo no sul da Amazônia, é um processo crucial para que a gente consiga reduzir as emissões, para que a gente consiga remover os gases de efeito estufa da atmosfera, mas, sobretudo, para que a gente consiga reverter o processo também de perda da biodiversidade naquela região. E para que isso aconteça em larga escala na Amazônia, a gente precisa aí de aproximadamente 3 ou 4 fatores fundamentais. A gente precisa, primeiro, de pesquisa, de ciência robusta para que o processo de restauração ecológica consiga ter um retorno da qualidade da biodiversidade, da complexidade ecológica de um determinado bioma naquela região, naquela localidade. E nisso, nós já temos diversas instituições de pesquisa na Amazônia, no Brasil,
que desenvolvem pesquisas nessa linha. Universidades federais, Museu Emílio Guild e outras instituições públicas e do terceiro setor que fazem pesquisa nessa área. O outro fator super importante é a disponibilidade de áreas com segurança jurídica para que essa restauração seja feita. A gente sabe que boa parte do desmatamento ocorrido na Amazônia é abandonado logo após, logo no ano seguinte. Isso inicia um processo de regeneração. Mas essa vegetação secundária, muitas vezes, ela é, de novo, desmatada num ciclo aí a cada 5 anos. Estima-se que boa parte da região da vegetação secundária seja desmatada. E isso demonstra que a gente precisa dos projetos de restauração que tenham desenvolvedores, que tenham parceiros públicos e privados por trás para garantir uma maior permanência daquele carbono removido e daquela biodiversidade em processo de recuperação. Então a gente precisa dessa disponibilidade de áreas com segurança jurídica. Outro fator super importante é a disponibilidade de financiamento e de estrutura de financiamento para essa atividade. E aí hoje a gente tem o mercado de carbono de remoções como o principal alavancador dessa atividade de restauração. E a gente precisa também de um setor privado maduro, robusto e capaz de implementar uma missão desse tamanho, que é a restauração dos ecossistemas, sobretudo no sul da Amazônia. Como que o Estado contribui nesses elementos? O Estado contribui, sobretudo, com a disponibilização de áreas em larga escala para que o setor privado, mediante uma estrutura de financiamento adequada, consiga implementar essa restauração de larga escala. O Estado dá a segurança jurídica da área, dá a permanência necessária que aquela remoção, que aquela recomposição precisa ter, e a gente, com isso, reduz o risco para que o setor privado venha, acesse o capital adequado e restaure a biodiversidade. Portanto, esse modelo de concessão de restauro tende a deixar, a testar o setor privado, a fortalecer o setor privado para que ele consiga implementar com uma maior qualidade os processos de recuperação na área. E aí a gente tem vários parceiros nesse processo, o TNC, inclusive, nos ajudou a estruturar essa primeira concessão. Estamos em conversas avançadas com o BID, que também faz parte desse painel, sobre mecanismos de garantia para essa concessão. E nós temos certeza que, com a participação de todos e a colaboração, a gente vai conseguir ter sucesso nessa primeira concessão e temos aí um programa continuado de concessão de áreas para restauração em larga escala no Pará e, por consequência, na Amazônia. Muito obrigado e uma boa COP para todos. Bom, após as palavras do secretário, que traz um pouquinho da perspectiva do governo do Estado com relação a esse modelo de concessões como uma forma de financiamento da restauração, eu queria passar para o nosso anfitrião, Jaime, e também ouvir um pouquinho a perspectiva dele, considerando esse potencial significativo de concessões de restauração e outros mecanismos financeiros, não somente esse. Qual que é a perspectiva do BID Invest sobre o papel do financiamento no enfrentamento da perda de biodiversidade na Amazônia, considerando uma perspectiva nessa região? Thanks a lot. I'll switch to English, although my language is Spanish. But thank you, everyone, for being here. I think for us, the way we start, and I work in the IDB Invest, which is the private sector side of the IDB. So how can we engage the private sector in investing in nature? And what we see is that historically, this has been a very small investment area for the private sector, because a lot of the nature investments don't really derive all the value back to the investor or to the asset owner. Typically, they go beyond that. So the private sector hasn't been very interested, but this is changing. I think for several drivers. One, the private sector is seeing areas where there's money to be made, and that typically is what drives private investment. But also, there is a better understanding of risks involved in not investing in nature, or also
places where there's good regulatory spaces that require for the private sector to invest in nature. So these drivers of either because there's a market opportunity or because there's a risk or a requirement, I think are driving more private investment. As a development bank, what we're trying to do is we're trying to create some examples that are visible and that can help illustrate and raise the bar and attract others. Some examples of opportunity, money to be made, have to do with, for example, restoration in places like the government, the state of Pará, where there is a good regulatory environment, and so the private sector has the confidence to go and invest. Obviously, this comes from that legacy of carbon finance and carbon credits, which has a lot of reputational issues. And I think increasingly the private sector is realizing that it's not just about carbon, but the natural quality of investments is as important as the carbon that is being sequestered. But if there is a restoration program in Pará, it's because there is degraded land in Pará. So another part of the private sector is shifting sectors that have contributed to degradation, like cattle, in the case of Pará, or others, and try to transform those sectors to no deforestation. That is not going to happen as a business opportunity. That will require regulation, and that will require requirements for the private sector to operate in ways that it hasn't traditionally operated. Other areas where we are seeing opportunity to invest have to do, again, on the opportunity side, with companies that are developing value chains that buy products from the forest. And we see this in pharma, we see this in cosmetics, and also in the food and agribusiness. But again, here, I think we need to help these buyers make sure that whatever they're buying from the forest is sustainable and is also leaving value for the local people that live there. So again, I think there is interest, but it's important to set good ways of doing it. We have seen experiences in the infrastructure space. I think here in the infrastructure space, so far, it has been more of a risk management approach. Infrastructure investors in ports, in water utilities, need to make sure that nature is going to protect their ports or ensure water access. And so they are increasingly, in several of our port and water projects, they're increasingly interested in seeing how can they invest in nature as a way to secure their business. And in some cases, this would be, I think, a risk management approach. So the private sector is seeing a risk related to investing in nature and is investing. Again, good practices are needed. In other cases, the private sector is investing in nature because it has to. When you have big infrastructure projects that have a big effect on the land, if there is a good regulatory environment, the investor will need to address those effects. And again, our test with habitat banks in Colombia, for example, we're trying to see good examples where, when they have to, how can they do it in a way that creates the greatest value for biodiversity and for the local communities. For us as an investor, I think the way we're trying to create these early examples that try to raise the bar combines not only financing, but also capacity building. So a lot of our projects that have nature investment are not just places where we put the money, but we have to accompany the client and often work with other partners. And I think this panel is a good example of stakeholders that we need to work together to get these projects to happen. We use blended finance also, where we take sometimes a bit more risk than the market would take in order to create those examples. But the idea is not to create examples that will rely on subsidies indefinitely. We need to use those subsidies as a way to create a market. No? And then another approach we're trying to take these investments to scale is through work with the capital markets. And here's where our Amazonia bonds are trying to create guidelines that really direct money from global capital markets to projects that truly deliver on nature and on people. So for that to happen, there's a role for MDBs, a very important role, but I think governments are very important as well, so that they can set the regulatory environments that require accountability, that require transparency, that set good guidelines for how to invest in nature. So I think that combination of factors will hopefully lead to examples that we can take to scale. Thank you so much, Jaime. I think that you brought some of the key needs in terms opportunities and needs that we have for MDBs to support biodiversity financing in the Amazon.
and I don't know why I'm speaking English. É comum, acontece toda hora aqui na COP, né, gente? Mas obrigado, Jaime. Eu gostaria de trazer agora para a Carole, da Coalizão. Então, a Coalizão Brasil, Clima, Floresta e Agricultura tem uma ampla diversidade de pontos de vista, né? Você tem é uma coalizão multissetorial que traz perspectivas desde o setor privado, academia, sociedade civil. Eu queria entender um pouquinho da perspectiva de soluções baseadas na natureza, como que a coalizão tem trabalhado para avançar nessa agenda com os desafios de ter essa múltipla perspectiva como base, né, como espinha dorsal da coalizão. Bom, obrigada, Rodrigo, pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Agradecer meu amigo Olavo, que convidou para que eu estivesse aqui também. Eu estou um pouco confusa e meio bipolar se eu falo inglês ou português. Vocês entendem português, todo mundo que está aqui, né? Acho que eu vou continuar no português. E temos um tradutor, afinal, não é mesmo? Bom, gente, eu quero primeiro dizer que vou contar um pouquinho do trabalho que a Coalizão tem conduzido nessa área de concessões para restauração, mas é importante dizer que, né, estando representando uma coalizão, a gente não faz nenhum trabalho sozinho, né? Então, em nome de toda a rede de membros que participa especificamente dessa força-tarefa de concessões florestais, que tem sido extremamente ativa, né? Acho que eu preciso mencionar tanto Imaflora e Confloresta, que tem liderado essa agenda junto com a gente, e a TNC tem sido uma grande parceira também nessa agenda, e muitas outras, mas nessa especialmente bem importante, né? A coalizão, a gente atua como uma plataforma de diálogo e convergência entre esses múltiplos setores que o Rodrigo mencionou, né? Sociedade civil, setor privado, setor financeiro, academia, reunindo essas diferentes perspectivas e experiências, né, para poder impulsionar soluções baseadas na natureza de uma forma eficaz e inclusiva. Na nossa agenda, né, no nosso advocacy, a gente defende muito a promoção desses mecanismos financeiros para poder atrair tanto investimentos privados como públicos para a restauração dessas áreas degradadas e conservação de florestas nativas. Um dos nossos modelos prioritários que a coalizão defende dentro da nossa força-tarefa são as concessões para a restauração. Acho que esse ano a gente dedicou muito tempo do nosso trabalho dentro dessa força-tarefa com essa agenda, que é uma agenda que envolve pelo menos 3 temáticas principais dentro da coalizão, que eu vou contar um pouco para vocês aqui, né, com esse foco de permitir um financiamento de longo prazo para esses retornos ambientais, sociais, especialmente desdobrando algumas agendas de crédito de carbono, alguns produtos florestais de valor agregado, PSA também. Entre 2020 e 2023, então foi um longo trabalho que foi concluído a muitas mãos. A coalizão acompanhou e contribuiu efetivamente para a legislação que foi construída dentro do Congresso, visando exatamente aumentar a atratividade econômica das concessões florestais em unidades de manejo florestal e diversificar a potencialidade, né, de geração de produtos ambientais. Então, esse trabalho culminou, né, finalmente, né, com a sanção presidencial do projeto de lei, que, se eu não me engano, era o 7 de 2023, que acabou alterando a Lei de Gestão de Florestas Públicas, trazendo mais uma melhoria, né, para aumentar a atratividade dessas concessões. E a coalizão e diversos membros, a gente participou de uma forma muito ativa, revisando vírgula por vírgula. Acho que foi um dos textos mais bem revisados da coalizão, foi esse. E depois, após a promulgação, a gente teve uma participação muito ativa na regulamentação da lei, né, do decreto 12046 de 2004, que regulamentou a lei, que foi saiu no Dia do Meio Ambiente, né? Acho que foi um marco muito importante. E desde então, a gente tem visto esse processo de uma forma muito positiva, né? Porque ele aprimora, como foi comentado pelo Jaime, né? Traz uma segurança jurídica e econômica para os investidores, permitindo trazer essa agenda de geração de créditos de carbono, incorporando mecanismos de pagamento por serviços ambientais nesses contratos de concessão. A gente acredita que esse marco regulatório ele vai oferecer mais estabilidade para essa agenda de manejo florestal, monetizando os esforços de conservação e, finalmente, incentivando também uma proteção dessas florestas, né, tendo, no final, o impacto também na agenda de combate ao desmatamento.
Sem falar também da transparência que isso traz para as concessões florestais, né? Porque agora está todo mundo de olho do que vai ser essas concessões florestais, tanto no Pará como da Flona Bom Futuro, exigindo maior controle, monitoramento maior das atividades florestais. Então, acho que isso também é muito interessante para esquentar esse mercado, né? Eu acho que, além dessa agenda de concessões, né, bem brevemente, Rodrigo, eu queria só comentar para 2 pontos principais dessa interface dessa agenda de concessões florestais dentro do marco regulatório hoje em dia no Brasil. A coalizão participou muito ativamente da revisão do Planaveg, né, do Plano Nacional para a Recuperação da Vegetação Nativa, que foi oficialmente lançado aqui na COP16, concluindo, né, marcando a conclusão de um processo muito extenso de consulta pública que foi liderado pela Fabíola Zerbini, do Departamento de Florestas do Ministério do Meio Ambiente. A coalizão teve um papel muito ativo nesse processo, participando de todas as câmaras técnicas, né, como observador dentro do Conaveg. Acho que a gente acabou reunindo, no mínimo, assim, umas 50 pessoas dentro da nossa rede que participaram desse processo. E a gente coorganizou também o lançamento aqui do Planaveg esses dias. Foi um momento muito emocionante, assim. Acho que, de alguma forma, das pessoas que acompanham essa agenda de restauração no Brasil, ver esse plano sendo lançado, né, com as metas, foi um momento realmente muito emocionante de trabalho coletivo. Na fala da Marina Silva, né, um dos grandes entregas do Brasil aqui na COP foi exatamente o lançamento da Planaveg, lá que a gente não conseguiu ter a nossa EPAMB publicada. Então, acho que é um marco, de fato, que a gente considera. E, finalmente, acho que a coalizão tem acompanhado aí de perto, né, a novela do mercado de carbono, né, diversos PLs que já transmitaram, né, defendendo a importância da gente ter um mercado regulado de carbono, né, com expectativa aí do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões ser lançado ainda esse ano, e também a Lei de Pagamento de Serviços Ambientais, né, sob a liderança aí do IPAM, junto com a Erika Pinto, que tem acompanhado essa agenda de muito perto, e agora esperando pela regulamentação da lei para que a gente também possa, em conjunto, destravar essas 3 agendas prioritárias, né, concessões, carbono e PSA. Obrigada. Muito obrigado, Carole. É muito bacana ver, acho que a potência que a coalizão consegue gerar e incentivar e direcionar a construção e a revisão de políticas públicas no Brasil. Acho que traz um arcabouço que acelera, inclusive, as discussões no Congresso, né? Porque você tem já múltiplas perspectivas sendo colocadas nas recomendações da coalizão. Isso cria segurança, como você colocou, jurídica, cria um ambiente de investimento que seja mais favorável para atores privados, principalmente, mas também para Blended Finance ser direcionado para a biodiversidade, para clima, para soluções baseadas na natureza no Brasil. Vou passar para o Eric, da Bezos Earth Fund. Eric, acho que eu queria trazer... A gente tem falado bastante de concessões de restauração, mas eu queria ouvir um pouco além das concessões de restauração, na sua perspectiva. Existem outras formas de financiar, obviamente, a conservação e recuperação da natureza na Amazônia. Eu queria ouvir um pouquinho qual que é a perspectiva do Bezos Earth Fund sobre essas oportunidades para a Amazônia e quais são os principais desafios que tanto investidores quanto filantropia, e a junção, na verdade, de investidores e filantropia, os desafios que encontram para fazer o investimento na região. Fica à vontade. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. E Tensei, eu vou falar em inglês, mas como quiser. Dia eu vivi em Moçambique por muitos anos, então meu sotaque é um pouco estranho. But I'll speak in English, it's a little bit easier for me. I'm really excited to be here talking about Pará, because it is a landscape. It's a specific place. And I think one of the themes from this COP16 that I've talked to a lot of others about, kind of as we look to COP30, is trying to bring these global discussions down to particular places, como Pará in Brazil. And we think Pará is a really interesting region. And I think I'll explain a little bit why. So, when we look at how we're going to do restoration, to me it comes down to who's going to pay for it and why. And we talk a lot about finance, but really a lot of how I think about it is revenues and profit and loss. We talked, Jamie mentioned infrastructure, right? And project finance. Well, how do you make project finance work? It's that there's revenue streams coming that make sure that your profits over time are more than your loss.
And we've got carbon markets that, can play part of the role in providing some of that revenue. We've got, I'm sure, some funding and grant funding that can do it. But what we're really curious about is engaging the private sector. And we all have heard this stat, probably $44 trillion of the global economy has a medium or a high dependency on nature. Has anybody ever heard that stat, like in Para? Like, how much of Para has a medium or high dependency on nature? How much does Cargill and their soy operations in Para have a medium or high dependency on nature? I'm not sure if we know. But if they did know, do we think they might start to pay to make sure that that dependency stays intact? This is the question that we're exploring at the Earth Fund right now, is can we start to translate these dependencies on nature into dollars and new revenue streams for restoration and protection of ecosystems in landscapes all around the world? And we think Para, e agora eu vou falar em português porque temos o nosso representante de Para, então vou tentar comunicar diretamente. Estamos a ver que em Para temos esta situação muito interessante, onde que temos florestas muito importantes, né? Biodiversidade fantástico, e temos também muitos serviços ecossistêmicos, né? Que muitas empresas que estão a trabalhar aí em Para provavelmente têm uma dependência, não é? Há riscos se eles não restaurar a floresta, se eles não proteger a floresta, mas não temos feito o modelo de negócio para eles entender totalmente por que eles devem começar a investir diretamente nas florestas. Então, nós estamos a investigar se há um lugar onde que podemos tentar fazer isto para ver se podemos começar a atrair pagamentos de serviços ecossistêmicos diretamente das empresas aos esses projetos de reflorestamento e também proteção da floresta que nós todos queremos apoiar. Então, I'm looking forward para mais conversas com o governo e outros parceiros para tentar fazer isto. Muito obrigado. Excelente, Eric. Muito obrigado. E eu, se me permite fazer um comentário, porque, na verdade, na minha opinião, os serviços ecossistêmicos da Amazônia, vamos pensar o caso do Pará, e aí pensando no caso de uma empresa do setor de grãos, como a Cargill, extrapolam bastante os limites da Amazônia, né? Então, a chuva toda que você tem no Cerrado, no Centro-Sul, no Cone Sul, inclusive, indo até outros países, Paraguai, parte da Argentina, são dependentes dessa bomba de água que a gente tem na Amazônia e desse ciclo climático que faz com que a gente tenha umidade vindo para a região sul, né? Então, eu acho muito interessante pensar, e o governo já tem trabalhado em formas de direcionar, estruturar um programa de pagamentos ambientais que seja inclusivo, né? Que você consiga direcionar esse recurso para povos indígenas, comunidades tradicionais e outros players que consigam tanto conservar como transformar aquela paisagem com restauração, com recuperação de áreas degradadas, com a proteção da floresta. Então, acho que é excelente, fico muito feliz que o Bezos Fund está olhando exatamente para como internalizar essa dependência dentro do sistema econômico. Eu gostaria de trazer agora, direcionar para a Diana. Diana, a gente vai agora para algumas perguntas, uma segunda rodada de perguntas para a gente ir amarrando e chegando ao fim do nosso painel. E aí eu queria colocar para você, se puder depois trazer um pouquinho a sua... Você está representando aqui o governo do Pará, sua expertise é um pouco mais direcionada para a bioeconomia, que é também dos modelos de desenvolvimento econômico que precisam de recursos e investimento e geram serviços ecossistêmicos. Mas eu queria ouvir um pouquinho da perspectiva do governo do Pará, que você representa, como que o próprio governo, a sociedade civil, agências e órgãos multilaterais, doadores privados, podem colaborar para aumentar esse financiamento, para criar as condições, reduzir as barreiras, melhorar o ambiente, para que o financiamento de soluções baseadas na natureza, na Amazônia, pensando, aqui a gente pode mirar para um caso concreto, gostei que
em muitas discussões a gente fica um pouco no vácuo, né, numa falta de concretude sobre os elementos que a gente está discutindo, e aí trazendo um caso concreto ajuda bastante no diálogo, de forma que a gente consiga garantir investimentos que protejam a biodiversidade ao mesmo tempo, e aí pensando num país que precisa se desenvolver, que tem pessoas abaixo da linha da pobreza, que precisa não só proteger, mas também desenvolver sua economia, mas que você consiga garantir esses investimentos que protejam a biodiversidade e gerem oportunidades econômicas. E aí, se quiser trazer a sua perspectiva do seu foco em bioeconomia, fica à vontade. Obrigado, Diana, pela participação. Obrigada. Mais uma vez agradecer a TNC e todos os parceiros que durante muitos anos têm nos apoiado, têm apoiado grandes políticas públicas. E a unidade de restauro que nós estamos abordando hoje, na minha opinião, é uma experiência, é um projeto piloto muito inovador. Muito inovador porque a ideia da unidade de restauro é movimentar toda uma cadeia beneficiando as populações tradicionais, ao mesmo tempo que ela traz segurança jurídica para os investidores. Então, estamos prestes a lançar o edital para as concessões, né, para a recuperação florestal, e esse edital ele amarra compromissos das empresas junto às comunidades e estabelece uma rede de articulação também governamental. O que o governo está fazendo hoje é estabelecendo um plano de ação para que a segurança jurídica, então, aumente e para que a gente consiga movimentar esse entorno com regularização ambiental, com regularização fundiária, com investimentos nas cadeias, né, da sociobiodiversidade. E aí você consegue trazer benefícios não só para os investidores, como para o próprio Estado, para as comunidades ali localmente se desenvolverem, porque, por exemplo, nós já temos hoje uma atuação da própria Secretaria de Educação ali, verificando as demandas de educação ambiental nas escolas. O nosso Instituto de Terras tem feito mutirões junto conosco para promover regularização fundiária e também a regularização ambiental nessas áreas, que, coincidentemente, também são áreas de beneficiários, são áreas onde a gente encontra alguns agricultores que logo, logo serão beneficiados com o nosso projeto piloto de pagamento por serviços ambientais, que é uma outra parceria que a TNC tem nos ajudado. Então, a partir do momento que o Estado identifica essas áreas, que são áreas públicas, e a gente consegue acabar com a grilagem, consegue estabelecer alguns mecanismos de proteção, eu acho que toda uma cadeia ali no entorno, ela se desenvolve e a gente tem benefícios para os investidores, benefícios para o Estado, para a nossa sociobiodiversidade. A nossa unidade de restauro está localizada dentro de uma unidade de conservação, que é a APA Triunfo do Xingu, que para a gente tem uma importância gigantesca também do ponto de vista não só da biodiversidade, mas das pessoas que estão ali e que têm, nesse projeto, uma grande oportunidade de se desenvolver. Eu acho que é muito nesse sentido. Muito obrigado, Diana. A gente vai chegando às etapas finais do nosso painel. Eu gostaria de deixar um momento para final remarks, para palavras finais, para cada um dos nossos painelistas, mais ou menos deixar em torno de 2 minutos cada um, para a gente conseguir fechar no tempo previsto do painel. Então, começando de lá para cá do Jaime, a gente finaliza com a Diana, pode ser? Muito obrigado. Muito obrigado. Yeah, I think for me, what was useful about this panel is I come from the perspective of an investor, but as I was saying, as an investor alone, there's a lot of challenges that we can't tackle. There's elements about regulatory security, being able to know that we invest in a place where we have the confidence that the revenue will come back. There's an element of coordination with many different stakeholders where coalitions can help. And then there's an element of blended finance and more pioneer knowledge, which foundations can bring. So it's a challenge that for the private sector alone, with either opportunities or sticks or carrots,
it won't be enough. I think it's more about how-tos, and the mix of people we have in this panel can be very helpful for putting those how-tos together. And the concept of para, I really like how you frame it as it is a concrete, it is localized. I think those examples that land on a place and you can see the people that receive the benefits, but also you can see the investors that receive the revenue, those are the ones we need to be producing. Thanks. Thank you, Jaime. Great. Yeah, and I'll just continue on my remarks earlier. The infrastructure model, I think, is one that we need to really be looking at a lot more. I mean, infraestrutura é modelo que aí em Pará já entendem, né? Já construiu muitos caminhos e pontes e outras coisas. Então, como natureza, como infraestrutura, temos que investigar mais e também mais dependências. Como aqui nós podemos... quais são... Okay, I'll switch to English. I appreciate it. I don't speak Portuguese nearly as much as I'd like to. I think I need to come down and spend more time in Brazil. That's what I'm learning. What are the pain points that will help or that are in the way of translating the dependencies into dollars, right? And I want to learn from all of you guys. Like when you're talking to companies in Brazil, like why is it not happening? And what is the role that we as philanthropy can play in making it happen? Is it data? Is it analytics? Is it social license for those corporates to act that we as the Earth Fund, as we have a Bezos at the front of our name, can help provide? Like, tell us. We're really looking for understanding those pain points. So yeah, excited to learn from everybody here as we all try to figure this out. Thank you. I'm gonna switch back to Portuguese now. Eu acho que ampliar o financiamento para essas agendas de restauração e soluções baseadas na natureza no geral na Amazônia exige uma colaboração coordenada, né, entre os esforços do governo, da sociedade civil, de agências multilaterais, de doadores privados, da iniciativa privada. Né? A gente não vai conseguir fechar essa conta das nossas metas de restauração se a gente não tiver todos esses atores sentados na mesa. Né? O governo com seu papel aí de criar políticas públicas, de criar regulamentações para incentivar esses investimentos, de criar esse cenário de regulamentação jurídica propício, né, para essas agendas. Acho que as concessões de restauração, pagamento por serviços ambientais têm sido um aspecto importante dessa agenda para garantir essa segurança jurídica que os investimentos e a sociedade civil e o setor privado espera. Acho que a sociedade civil, né, aqui como o TNC, tem um papel fundamental para conectar iniciativas locais, comunidades, promover boas práticas, desenvolver ações de assistência técnica, mobilizar parcerias, né, como vocês estão fazendo aqui, cobrar por transparência, por ciência e tecnologia, pesquisa. E as agências, né, multilaterais, os doadores privados podem oferecer esse financiamento de longo prazo com uma visão estratégica de território. Né? Acho que a coalizão ela encara muito que problemas, né? Eu tenho tenho repetido isso bastante em todos os lugares que eu tenho oportunidade, que para soluções complexas elas exigem soluções em rede, né? Elas exigem um olhar de todos esses atores alinhando seus esforços para preservar biodiversidade, promover desenvolvimento sustentável. E aí, só antes de terminar a minha fala, eu acho que é importante fazer uma errata. Acho que eu mencionei antes a Érica Pinto como do IPAN, e em cada momento que eu falo, eu sempre tento dar visibilidade para as organizações e lideranças chaves, né, que têm liderado um trabalho tão importante dentro da coalizão, e a Érica, ela é da TNC. Então, acho que vale fazer essa correção. Obrigada, viu, Rodrigo? Vocês roubaram, né? Vocês são espertos. Para finalizar, só mais uma vez reforçar que o governo do Pará ele tem criado um ambiente seguro para que esses investimentos aconteçam. O Plano de Ação Integrada do Estado ele envolve diversas secretarias e órgãos do governo e com uma articulação pesada junto às comunidades ali do entorno. A própria unidade ela já foi regulamentada por uma lei.
Então, a gente já vê aí que o ambiente seguro para que esses investimentos aconteçam e para que essa unidade ela seja um super case de sucesso para a gente replicar, eu acho que vai dar muito certo. Eu acho que o caminho é esse e, em breve, lançaremos o edital. Acredito que no início de novembro agora o governador deva anunciar e vamos torcer, né, que tudo dê certo. Mais uma vez agradecer vocês, agradecer a TNC por todo o empenho, todos os estudos que tem feito junto conosco para nos apoiar em mais uma política pública muito bem discutida, muito bem estruturada, dialogada com a sociedade civil e com os governos. Muito obrigada. Obrigado a todos que estão aqui, obrigado aos painelistas, são todos parceiros, a TNC que trabalha com cada um de vocês. O desafio não é simples, eu acho que a solução é de cada um, é uma solução em rede, como você colocou, Carol, que eu acho que faz todo sentido. A gente pode trocar mais ideias sobre como que as empresas podem se envolver nessa solução. Eu trabalhei muito com a soja, com a carne no Brasil e a gente sempre cai na tragédia dos comuns, the tragedy of the commons, e toda vez a gente não consegue encontrar mecanismos, e acho que agora a gente está chegando nos how-tos, nos mecanismos que podem efetivamente colocar em frente o setor privado, eles consigam investir nas dependências que eles têm da natureza para o seu negócio prosperar. Então eu queria agradecer a todos, muito obrigado, e vamos seguir na cópia aí.